quarto ano, e hoje vamos a mais uma aula. Estão prontos? Espero que sim. Meus anjos, enquanto nós não vamos ainda para os novos conteúdos, como eu havia falado, a gente está revisando, certo? Estamos vendo pedacinho por pedacinho para que não fiquem dúvidas sobre os conteúdos, tá bom? Olha só, se vocês puderem acompanhar com o livro será melhor, tá? Porque vocês vão vendo o que Tia vai falando e vão se ambientando com as palavras e com a escrita, certo? Olhem bem, nós vamos falar hoje sobre pontos cardeais. Na realidade, nós já tínhamos visto isso, mas só para reforçar e relembrar, né? Tia mais uma vez trouxe aqui a Rosa dos Ventos, olha ela, tá? A Rosa dos Ventos, ao qual vocês já conhecem, certo? Aqui estão os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ok? Tudo bem? Bom, os pontos cardeais, para quem esqueceu ou para quem não esqueceu, vamos relembrá-los. Pontos cardeais vai nos indicar a direção correta, vai nos orientar, não é isso? Com os pontos cardeais vamos poder nos posicionar melhor, saber onde é a direção, onde o nosso sol nasce, onde ele se põe. A gente vai ter essa noção de espaço, certo? Por exemplo, aqui é a nossa Rosa dos Ventos e por ela nós conseguimos nos nortear. Lembram que Tia falou que a posição em que o nosso sol nasce é o leste e a posição em que o sol se põe é o oeste. No norte está a sua frente e o sul está às nossas costas. Lembram? Se não lembram, então tentem só acender um pouquinho mais a memória. Esses outros pontos aqui, ó, esses menorzinhos, são os pontos colaterais, exatamente, os colaterais, que fazem parte da Rosa dos Ventos. Então, nós temos o Nordeste, ok, aqui, o Noroeste, o Sudeste e o Sudoeste. São outros pontos que fazem parte também da Rosa dos Ventos, ok? Tudo isso facilita a nossa orientação, facilita com que a gente possa se localizar, certo? Bom, diante dos pontos cardeais, que foi uma das coisas que nós vimos, a gente aprendeu também o quê? Os pontos cardeais, agora os pontos colaterais, que é o Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, tá? E nós já identificamos aonde é o que o sol nasce e onde ele se põe. O ladinho onde você está em casa, observa a posição em que o sol está nascendo. A posição em que o sol nasce é o seu leste. A posição em que o sol se põe é o seu oeste. Por que eu estou dizendo por você, para você? Porque essa direção pode ser diferente para mim, tá? Depende da minha localização. Assim vai depender da sua também. Outras coisas que nós vimos, entre elas, nós estudamos, foi justamente a bússola. Gente, nós sabemos, na verdade, que a bússola foi um meio muito utilizado nas grandes navegações, não é isso? Ela foi construída e sua agulha, uma das suas agulhas, é uma agulha magnética em que ela sempre apontará para o norte. Por quê? Porque a direção do norte há um magnetismo muito intensificado, fazendo com que essa agulha sempre se direcione ao norte, ok? Porém, lembrando que antes da bússola, houveram outras navegações, mas para que essas pessoas pudessem se orientar, era um pouquinho mais difícil, era um pouco mais complicado antes da bússola, porque as orientações eram por meio do sol, por meio das constelações. Tudo isso fazia com que as pessoas pudessem
visualizá-las e fazer com que houvesse um direcionamento. Esse direcionamento era por meio das constelações, do Sol, a posição fazia com que essas pessoas, e nessas grandes navegações, conseguissem chegar ao seu ponto final, ao seu ponto, seu destino, vamos dizer assim, certo? Hoje, nos dias atuais, nós temos o GPS, exatamente. Grande parte, eu diria, acho que a maioria dos celulares possui GPS, a não ser que sejam mais atrasados, mas os smartphones de hoje em dia, a maioria apresentam-se com o GPS e essas siglas têm um significado. Qual é o significado? Significa Sistema de Posicionamento Global. Exatamente, Sistema de Posicionamento Global. O GPS é como se fosse a bússola do passado. Porém, com a tecnologia, o avanço, ela se tornou algo que hoje é imprescindível para os dias atuais. Nos faz nos localizarmos e encontrar as direções corretas, uma rua, um endereço, um bairro. Hoje sabemos que há uma grande importância e grande utilidade do GPS, não é isso? Vocês sabem, né? Portanto, aqui, ó, nós temos 3 situações. Nós temos a nossa rosa dos ventos, nós temos a bússola e temos o GPS, ok? 3 grandes utilidades e que fizeram parte do contexto histórico de muitos navegantes, e não só navegantes, mas também por meio dos aviões, que sabemos que o GPS é imprescindível. A bússola também foi utilizada por muito tempo por navegadores, por meios de transportes, enfim. Sabemos a grande utilidade de todos esses meios de encontrar-se, de localização, ok? Olhem, vejam bem, aqui a gente encerra com esse conteúdo. Essa é a nossa última revisão dos pontos cardeais. Tia vai estar mandando uma atividade em PDF para vocês, certo? Tia mandará uma atividade em PDF. Então, vocês esperem, que assim que vocês terminarem, me derem um ok, eu já envio a atividade para que vocês possam realizá-la e me enviar, tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus.